Como cuidar de um recém-nascido na prática? No vídeo de hoje eu vou te dar dicas valiosas para você cuidar do seu bebê nos primeiros dias de vida. Se você não me conhece, chegou aqui de paraquedas, meu nome é Vanessa Bidão, eu tenho 27 anos, sou mamãe do Dom, mãe de primeira viagem. E aqui no meu canal eu dou várias dicas sobre maternidade, tenho vários vlogs, receitinhas. Então se você não é inscrito, aproveita e já se inscreva. Curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. O YouTube entende que é um vídeo relevante e aí assim vai distribuir para mais pessoas. Se você não me segue lá nas redes sociais, vai lá me seguir, é @Vanessa Bidão. Estou sempre por lá, mostrando a nossa rotina e o nosso dia a dia. Então a primeira dica que eu quero dar para você é sobre a prevenção de assadura. A assadura ocorre devido à umidade, do local ali na parte íntima do bebê. Então como que a gente pode fazer, para poder prevenir essa assadura? Prevenindo a umidade do local. Quando formos trocar a fralda do bebê, que seja passando wipes, que seja passando algodãozinho com água, ou lavando na pia, ou lavando no banho, o bumbum, e a parte íntima do bebê, é importante que a gente deixe bem sequinho esse local antes de colocar a fralda. Eu até recomendo deixar o bebê até um pouquinho, se no lugar onde você mora não for muito frio, não estiver muito frio, deixar o bebê um pouquinho peladinho mesmo, Pode colocar ali uma toalhinha por cima pro bebê, se for homem, igual o meu, fazer xixi pra cima, ou até mocinha mesmo, que eles fazem esse xixi sem fralda, que mantém o neném ali um pouquinho sem fralda, pra poder ter certeza que o local está bem seco antes de colocar a fraldinha. O que a minha dica pra vocês eu sempre tenho um paninho de algodão no trocador portátil do Dom, que eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui dele pra vocês. Que o que eu faço? Quando eu limpo com wipes ou lavo o bumbum do Dom na pia, o que eu faço? Eu seco direitinho com esse paninho, passo a pomada, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, passo a pomada e aí assim eu coloco a fralda. Então uma dica, mamães aí de primeira viagem que talvez não saibam, eu aprendi isso sendo babysitter aqui nos Estados Unidos. Isso me ajudou demais. O Dom nunca assou. O Dom veio assar semana passada, ele tem 1 ano e 5 meses, devido cocô ácido de nascimento do dente. Então o Dom nunca assou quando bebezinho. Eu tive sempre muito cuidado. Mesmo a gente tendo cuidado, algumas peles de bebê são mais sensíveis do que as outras. O bebê assar não é culpa sua, mamãe, não tô falando isso aqui. Mas eu sempre tive esse cuidado, de deixar o local bem sequinho antes mesmo de passar a pomada e antes de colocar a fralda do bebê. Então evite que fique úmido, de xixi e cocô durante muito tempo. E se precisar, você aumenta, a troca de fraldas aí. A outra coisa relacionada à assadura, que é a segunda dica, é sobre a proteção, que eu tinha falado pra vocês, que é o uso das pomadas, que a gente utiliza hoje em dia. Existem dois tipos de pomadas, A pomada preventiva e a pomada de tratamento. As pomadas de prevenção são aquelas pomadas mais clarinhas, transparentes. Normalmente, não é regra. Mas normalmente essas pomadas de prevenção, elas são mais clarinhas, transparentes, meio amareladas. E as pomadas de tratamento são aquelas pomadas branquinhas, que são mais densas, que são mais grossinhas. As pomadas de tratamento, algumas vêm escrito nistatina ou óxido de zinco. E as pomadas de prevenção, elas, eu não vou falar aqui os ingredientes, porque aqui nos Estados Unidos varia muito, dos Estados Unidos e do Brasil. Mas no Brasil eu sei que as pomadas de tratamento vem escrito nistatina e aqui nos Estados Unidos vem escrito óxido de zinco. E algumas têm outros, ingredientes aí na composição. Essas pomadas de tratamento não é para ser usada, gente, todos os dias, pelo amor de Deus. Essas pomadas são mais fortes, e elas somente é para ser usada quando necessidade. Então o que nós vamos fazer, Vamos manter o local seco e vamos passar a pomada de prevenção, que é a pomada clarinha. Não precisa vocês passarem em todas as trocas, eu confesso pra vocês. Quando o Dom era mais menorzinho, eu passava em todas as trocas, tá? Eu acho que fazia toda a diferença porque o Dom não assava. Mas não precisa. Pula aí e faz uma troca não. Mas eu recomendo principalmente à noite, quando a gente deixa, o bebê mais tempo, de xixi ali durante a noite, que a gente não faz a troca de fralda. É recomendado que a gente passe, uma camada generosa de pomada preventiva para não assar o seu bebê. Pelo amor de Deus, gente, uma dica: não vai acordar o seu bebê para trocar ele de fralda de xixi. Troque o seu bebê à noite apenas se ele tiver feito cocô. E como você vai fazer essa troca? Bem gentil, para você não despertar o seu bebê e ele demorar a voltar a dormir. Normalmente, quando eu trocava o Dom de cocô durante a noite, do jeito que ele estava dormindo, depois do mamar, ele ficava, eu deitava ele bem gentil, eu trocava a fraldinha dele e ele continuava a dormir. Então, uma dica aí pra vocês, mamães de primeira viagem. Eu vou deixar a foto aqui no cantinho da pomada que eu uso, que eu recomendo, que eu sou apaixonada, eu uso desde quando o Dom é recém-nascido, comprei antes dele nascer. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também, dos lugares onde vende, tá? Vende na Target, nas farmácias, nos supermercados também vende, então procure aí que vocês vão encontrar elas também. Então, uma observação aqui, antes da gente passar para a próxima dica, sobre a assadura, tá? Se aparecer alguma assadura no seu bebê
E apesar de todos os cuidados que você teve em relação à umidade, em relação à prevenção e tratamento, e se essas assaduras não sararem ou ir e voltar muito recorrente, procure o pediatra do seu bebê, tá bom? Porque isso pode ser algum tipo de alergia, pode ser alergia à proteína do leite da vaca, pode ser alergia com algum sabonete que talvez você esteja usando. Então é importante sim a gente levar o bebê no pediatra caso você tenha, né, caso o seu bebê tenha assaduras recorrentes. Vamos lá então, continuando. O segundo ponto agora que eu quero conversar com vocês é sobre a amamentação. Pode doer, Vanessa? Pode. É normal doer? Vamos lá. É normal incomodar devido à quantidade de demanda, né? Porque antes não tinha ninguém 24 horas mamando no seu peito e agora tem. É normal, né, incomodar. Não é normal abrir fissura, não é normal sangrar, não é normal te machucar, tá bom? Então, quem pode me ajudar com isso, Vanessa? Sabe o que eu descobri? Que no Brasil tem bancos de leite em praticamente todas as cidades, tá? E nesses bancos de leite, eles te ajudam com a pega correta, tiram as suas dúvidas. Normalmente, esses bancos de leite são de graça, tá? Só liga lá mesmo, dá um Google aí, olha aí em qual cidade, né, que você mora, se tem na sua cidade, se tem na cidade próxima e como que funciona, se você precisa marcar horário, ou se você pode chegar lá ou é por ordem de chegada, né? Confere aí no Google, liga lá pra você pedir ajuda. E também tem as consultoras de amamentação que são ótimas, maravilhosas, são especiais para isso, para poder te ajudar. Porque o que acontece com a amamentação normalmente é a pega, né? Mesmo, por exemplo, que eu tive uma experiência maravilhosa com o Dom, né? Com a pega correta que ele pegou direitinho assim que ele mamou. Pode ser que no meu próximo bebê eu tenha dificuldade, não quer dizer que eu amamentei o Dom e que eu já sei, né, amamentar o meu outro filho na próxima vez que eu tiver. Então, é muito relativo de bebê para bebê. Geralmente, alguns bebês têm mais dificuldade de amamentar, de fazer a pega correta do que o outro. Então, se você precisar de ajuda, tem esses bancos de leite. E se você tiver condições, tem as consultoras de amamentação. E tem pediatras também que são muito boas, né, em relação para te ajudar com a amamentação e com a pega correta. Uma dica: estude muito sobre a amamentação antes mesmo de você ganhar o seu bebê, porque parece que o mundo inteiro tá aqui para falar que o nosso leite é fraco e que não sustenta o nosso bebê. Então, estude bastante. Terceiro ponto, colostro. Ó, o colostro, gente, é um líquido meio amarelado, às vezes meio esverdeado. Alguns podem até ser clarinhos, mas o meu mesmo era meio amarelado. Vou ver se eu acho a foto aqui dele para vocês. E ele é o suficiente para poder alimentar o seu bebê nos primeiros meses, nos primeiros dias de vida. Ele ainda não é o leite maduro, né? O leite maduro pode descer aí 7 a 10 dias. Algumas mulheres, né, descem o leite maduro um pouco antes e umas demoram mais para poder descer. Mas o ponto é o colostro o suficiente para poder alimentar e sustentar o seu bebê naqueles primeiros dias de vida antes da descida do leite maduro. O quarto ponto aqui é sobre a organização do ambiente para a amamentação. Você pode, né, fazer 100%, né, do aleitamento materno, ou pode ser que você dê, né, tanto o peito como a mamadeira de complemento. Mas independente das vias, né, de amamentação que você vai oferecer para o seu bebê, é importante que no seu ambiente que você vai amamentar estejam as coisas organizadas. Por que eu falo isso? Porque às vezes o neném quer mamar e você precisa de alguma coisa que está espalhada para casa fora. Então o que eu recomendo? Deixe uma garrafinha de água, porque a gente sente muita sede para amamentar. Deixe uma garrafinha de água, pode ser térmica, não térmica, do jeito que você preferir, perto de você. Se você tiver almofada, já deixa a almofada de amamentação perto de você. Se você, né, tem a cadeira de amamentação, deixe perto, né, no quarto, ou no quarto do bebê, ou no seu quarto, né, para poder facilitar. Eu recomendo que deixe a cadeira de amamentação no quarto da mãe, né, nos primeiros dias, junto perto ali do Moisésinho, para poder facilitar aí para amamentar o bebê. Então, organize as coisas. E se o bebê for tomar fórmula por algum motivo, né, que não está pegando peso, eu vou falar aí um pouquinho disso mais pra frente, você deixa as coisas da mamadeira, né, perto ali de onde você vai amamentar, tá? O bebê o leite. Coloque a mamadeira, a lata, né, de leite, uma água morninha que você já ferveu, já deixa ali na garrafinha para realmente poder facilitar aí na hora e não você, às vezes o bebê chora e aí você vai organizar as coisas antes de poder dar ele o peito. Então às vezes isso pode estressar o bebê, porque não tem nada mais nessa vida que estressa o bebê do que fome e sono. E tem um vídeo aqui explicando o que mais, esqueci
o título, mas são as principais coisas que irrita o bebê. Eu vou deixar o link dele aqui pra vocês. A quinta dica, e que muita mamãe tem muita dúvida sobre isso, é sobre: acorda o bebê pra mamar ou não acorda? O que fazer? Então, você não deve deixar o bebê passar de 3 horas, 3 horas e meia dormindo se você ainda não tem certeza do ganho de peso do seu bebê. Normalmente, a primeira consulta aí após o nascimento, né, é por volta de 7 a 10 dias. Aqui nos Estados Unidos, às vezes, eles marcam até antes, tipo, com 3 dias. Mas no Brasil, eu sei que é de 7 a 10 dias. Então, se na consulta, nessa primeira consulta após o nascimento, o bebê estiver mamando direitinho, no peso, né, recuperou o peso que ele ganhou, que ele nasceu, faz a pega corretinha, né, está ali na margem, né, de peso, de ganho de peso normal, você não precisa mais acordar o seu bebê para poder mamar. Mas mesmo assim, eu não recomendo passar de 4 horas o bebê dormindo. Tá? Deixa o bebê ele dormir de 3 horas, 3 horas e meia. Às vezes, normalmente, praticamente todos os bebês é igual um reloginho, de 2 em 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Eles mesmo acordam para poder mamar. Mas se o seu bebê for dorminhoco, deixe no máximo até 4 horas dormindo, tá bom? Mas não deixe muito passar isso. Agora, se o seu bebê não está pegando peso, né, está abaixo do peso esperado e está com alguma dificuldade, né, alguma alteração no ganho de peso aí, talvez você precise acordar ele de 2 horas, 2 horas e meia, a cada 2 horas, 2 horas e meia, para poder mamar e assim ele recuperar o peso. Então a minha dica é: mantenha acordando o bebê, né, a cada 3 horas, 3 horas e meia, se caso ele mesmo não acordar sozinho, até você ter certeza do ganho de peso do seu bebê. Se após isso, né, ele tiver ganhando peso, como eu falei pra vocês, não precisa vocês acordarem ele mais. Vocês deixam ele dormindo aí, mas mesmo assim eu não recomendo passar, né, muito tempo por causa da hipoglicemia. A minha sexta dica aqui que eu quero falar pra vocês é sobre refluxo. Graças a Deus o Dom nunca deu refluxo, mas eu já cuidei de crianças que já tiveram refluxo e isso é muito ruim. Então eu quero falar aqui algumas coisas pra vocês. É normal o bebê colocar alguma coisa pra fora? É normal. Praticamente, né, todos os bebês após mamar, pode ser que eles voltam um pouquinho, né, de leite. Isso porque o esfíncter do esôfago do bebê não é totalmente maduro. Isso pode, né, melhorar ao longo do tempo sozinho, ou pode acontecer de vez em quando ou com alguma certa frequência. A gente pode estar diante de um bebê que tem refluxo, né, que tem aquela doença do refluxo? Claro que sim. Por isso que a gente deve monitorar e sempre estar em contato com o pediatra do nosso bebê. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês: sempre que a criança está colocando alguma coisa para fora, seja de vez em quando, seja uma criança que é diagnosticada com a doença do refluxo, ou a criança que está só regurgitando mesmo sem nenhum diagnóstico, a orientação é a mesma: deixar a criança elevada após a mamada, né? A gente não precisa levantar o bebê totalmente, mas deixar, ao invés de dar o mamar, deixar ele deitadinho aqui assim. A gente vai colocar ele, né, o bebê aqui assim, meio mais na vertical do que na horizontal, para facilitar com que esse leite desce, fica ali bem assentadinho ali no estômago, para fazer ali a sua digestão e evitar que esse leite fique subindo e descendo, para evitar assim o refluxo. Isso vai ajudar o seu bebê a arrotar. Não precisa, uma dica aí, não precisa ficar batendo. O Dom sofreu demais, porque eu batia demais, até eu aprender que não precisava bater. Pro bebê arrotar, o Dom já tinha apanhado, tadinho. Tô brincando, não bati nele, né? Mas eu ficava só assim, batendo nas costinhas dele pra ele rodar. Não precisa. Vocês vão pegar as costinhas do bebê, deixar ele levantadinho aqui após a mamada e fazer esse movimento, ó. Esse movimento. Cai nas costinhas até lá em cima. Você vai fazer isso aqui algumas vezes, o bebê vai arrotar. Alguns bebês demoram mais, alguns bebês demoram muito. Não é pra você ficar 30 minutos tentando fazer o seu bebê arrotar. Se o seu bebê não arrotou, não tem problema. Então, o que a gente deve fazer? O bebê mamou, né? A gente coloca ele mais na vertical. Eu recomendo de ficar ali uns 20 minutinhos pra gente ter certeza que esse leite desceu, né? E tá ali fazendo a sua digestão, pra evitar o engasgo, pra evitar a broncoaspiração e evitar o refluxo também. Então é isso, uma coisa que eu aprendi sobre o tratamento, né? Claro que você vai levar, se você tiver dúvida, né, se o seu bebê está golfando, né, que eles falam, ou regurgitando ali algum leite pouco, se você está preocupada pela frequência que o seu bebê ou quantidade que o seu bebê está fazendo isso, você vai levar no pediatra, o pediatra vai diagnosticar se ele tem ou não a doença do refluxo, né? Mas o tratamento praticamente o mesmo, é colo. A maioria das mamães deixam, né, das mamães que tem bebê com a doença do refluxo, deixam o bebê até dormir no colo, né? Que seja no canguru ou sentadinho aqui mesmo com o bebê bem aqui na vertical, porque os bebês que têm refluxo tem muito, né, chance de poder voltar aquele leite dormindo e engasgar.
Não tô aqui pra colocar medo em vocês, mas só pra vocês terem cuidado mesmo e contactar mesmo o pediatra de vocês. Então, bebê que tem refluxo ou que regurgita, né, com uma certa frequência, é muito colo. Colinho, deixa fazer ali, eu sei que é cansativo, mas deixa ali fazer as sonequinhas, principalmente as sonequinhas, né, no colo. Conversa com o seu pediatra e tira essa dúvida com ele também. E a minha última dica é sobre umbigo. Uma das, assim, dúvidas mais frequentes que as mamães mandam pra mim lá no meu Instagram e Facebook. Vanessa, como que cuida do umbigo do neném? Me fala de onde que você é, coloca aqui nos comentários de onde que você é e qual é a indicação aí dos pediatras. Aqui nos Estados Unidos a indicação é: não faça nada e não dá banho no seu bebê até cair o umbigo. Credo, Vanessa, quero dar banho no meu bebê. Eu vou ficar 10 dias, 12 dias, que seja lá quantos dias for, sem dar banho no meu bebê? Não, gente. Não estou falando isso pra vocês. Eu demorei 4 dias pra dar banho no Dom. Por quê? Vou falar pra vocês. Ele estava cheiroso, limpinho. Neném, gente, não precisa de muita coisa. Eu sei que vocês vão achar nojento, não tem problema. Mas olha, o neném é limpo. O neném não é sujo. Ele não estava sujo. Ele não sai pra rua. Ele não faz nada. Então, é um banhozinho ali de paninho, limpinho. O que o neném precisa é manter a região íntima limpa. Agora, o resto do corpo é só um banhozinho de gato mesmo. O neném não precisa, já falei isso aqui em outro vídeo, meu ensinando a dar banho no bebê na prática. E não precisa de higiene, de faxina, tá? É um banhozinho rapidinho. Se você vai dar 2 banhos no bebê, até hoje, o Dom tem 1 ano e 5 meses, o que eu recomendo? Um banho com sabão e o outro banho só de água, tá? Então, uma vez eu lavo a cabecinha, a outra vez eu só molho, não lavo a cabecinha, né? Claro que a parte íntima dele, eu lavo as duas, tantos banhos que eu der, eu lavo a parte íntima dele todas as vezes. Mas o corpinho e a cabecinha, uma vez só com sabonete. Então, na verdade, o que temos que fazer com esse umbigo? É manter esse umbigo seco, tá? Antigamente, muito antigamente, recomendava passar álcool 70. Só que por que não pode passar álcool 70? Porque o álcool 70 mata as bactérias boas, que faz parte da cicatrização, e as bactérias ruins. As bactérias ruins a gente quer que mata, né? Mas as bactérias boas não. Boas não. Então o que, né, ao longo do tempo desenvolveu aí? Não precisa fazer nada. Não precisa você colocar moeda, azeite, açúcar, sal, porque tanta coisa que eles mandam colocar no umbigo de neném que eu fico horrorizada. Amarrar faixa. Antigamente o povo amarrava aquele tanto de faixa na barriga do bebê, o bebê ficava até assim, estufado pra cima e pra baixo. E aquela faixa ali, gente, não precisa tampar, tá? Muito pelo contrário. Mantenha aquele lugar limpo, arejado, porque quanto mais sequinho o umbigo tiver, menos tempo, né, ele vai demorar pra cair. Então, como que faz, né, essa higiene do bebê? Lavou, pode lavar, vocês podem dar banho no primeiro dia, pode dar banho. Eu demorei 4 dias porque eu quis, tá? Mas eu dei banho nele antes do umbigo cair, eu lavava ele normal. Dava banho nele de chuveiro, dava banho na banheira, deixava molhar normal. O que eu fazia? Depois do banho, eu pegava aquela toalha fralda, secava bem direitinho ali com a toalhinha fralda. Não precisa ter medo, não precisa ter nojo. O umbigo não é um bicho de 7 cabeças. O umbigo é uma das coisas que você deve ter menos medo de cuidar, tá? O umbigo não precisa ter medo de cuidar do umbigo, não. Você vai secar ali com a toalha fralda. E o que eu fazia era pegava um cotonete. Vou pegar ele ali pra vocês. É um cotonete mais grossinho. Então eu virava o coto umbilical pra um lado, secava bem secado. Então eu gastava tipo assim, uns 3, 4 cotonetes. Porque enquanto tinha água, enquanto, né, saía a aguinha, o algodão ali do cotonete tivesse molhadinho, eu estava secando. Então seca bem. Você só coloca a fralda, dobra a fralda pra fora, de modo pra não pegar a fralda no umbigo, pra fralda ficar debaixo do umbigo. Vamos supor, né, que o umbigo tá aqui. Então você coloca a fralda aqui pra não ficar pegando no umbigo, tá? Se a fralda estiver grande no seu bebê, que é recém-nascido, você dobra a beiradinha dela, pode ser pra fora ou pra dentro. Geralmente eu acho que eu dobrava pra dentro. E aí deixava assim, fora do umbigo, tá? Porque esse umbigo não pode ficar tampado. Então, não tem muito segredo, é só secar o umbigo direitinho com toalha. Você pode usar toalha, você pode usar gaze, tá? Gazezinha. Quando tiver ali molhadinho, você vai secando, pega outra gaze, joga fora, pega o cotonete, joga fora, até ficar tudo bem sequinho. Coloca a fralda, coloca a pomada no bumbum, coloca a fralda e tá pronto o seu bebê. Não tem muito segredo. Então é isso, gente. Espero que essas dicas tenham ajudado você, mamãe, que está aí gravidinha, esperando o seu recém-nascido chegar, ou você que está com recém-nascido aí esperando uma ajuda. Espero que eu tenha ajudado você. Se você é papai, se você é mamãe, manda esse vídeo, né, pra alguma gravidinha que você conhece ou alguma mamãe que está com recém-nascido em casa. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!